Dois nomes que a gente sabe que o Inter monitora e gosta muito. Bem-vindos de volta, família colorada. Vamos para mais um giro de informações do nosso Internacional. Com a janela de transferência se aproximando, o Inter já começa a se movimentar por reforços. Embora tenha feito uma excelente janela no início do ano, o Colorado entende que precisa de reforços para o meio-campo. E justamente para serem reposição a Alan Patrick, quando o mesmo não estiver à disposição do técnico Eduardo Cudê. O baita repórter Lucas Dia falou de dois nomes que o Inter considera serem essas peças, Oscar e Franco Servi, ambos desejos antigos não só do técnico Eduardo Cudê, mas também do presidente Alessandro Barcelos. O Internacional já pensa que pode ter um substituto para o Maurício. Só que o ponto é, não seria só um substituto para o Maurício, seria também um nome para ser um substituto para Alan Patrick. Porque quando o Inter não tem o Alan Patrick, em tese o Inter tem o Johan. O Johan não provou que veio até agora, desde que chegou no início do ano. Veio a custo zero. Claro, custo zero sempre entre aspas, ele estava livre no mercado. O Inter paga luvas num valor mais baixo, mas paga salários pro Johan. E ele estava no DM, ficou aí quase um mês e meio fora. Quando jogou e teve oportunidades com o Cudê, apesar de ser um jogador da confiança do técnico do Inter, ele não correspondeu. Então o Inter está olhando sim a possibilidade de trazer um meia. Não precisa ser nessa temporada, talvez seja até pro ano que vem. Tem mais 2 anos de gestão do presidente Alessandro Barcelos. Dois nomes que a gente sabe que o Inter monitora e gosta muito. Oscar, meia de 32 anos, que jogou muita bola aqui no Internacional, foi depois para a Europa, jogou no Chelsea, em 2017 ele foi para o futebol chinês, é um dos principais salários por lá, e até hoje está no futebol chinês, mas a gente sabe, e o Inter vem falando do nome do Oscar há muito tempo, o presidente falou na ESPN no ano passado, o Cudê falou numa coletiva recentemente, se eu não me engano era jogo de Brasileirão ou de Campeonato Gaúcho esse ano, o Cudê fez questão de falar que o único jogador que ele pede para a direção sempre é o Oscar. Eu tenho alguns bastidores sobre isso, tá? Quando o Cudê falou sobre o Oscar, a intenção era sinalizar e alertar Giuliano Bertolucci, que é um dos principais empresários do futebol brasileiro e que é o empresário do Oscar. Ele mesmo disse que conversa com o Giuliano Bertolucci, é o mesmo empresário do Thiago Maia, por exemplo, do Vitão, que trocou de empresário no ano passado e agora tem também o Giuliano Bertolucci como seu agente. Então a relação entre o Cudê e o Bertolucci é boa. E o Cudê fez isso propositalmente, para chamar a atenção do Giuliano Bertolucci, que sabe que o Oscar não vai ficar no futebol chinês, tem contrato até o final desse ano e não vai renovar por lá. Claro, é um jogador que recebe muita grana. É fora da realidade do Internacional, mas o Inter faria um movimento, tentaria com que o Oscar reduzisse o seu salário de uma forma significativa, ele voltasse para o Brasil com a família, vir para Porto Alegre, tentar fazer com que seja atrativo o projeto do clube para o Oscar voltar. Mas o que a gente sabe é que o Oscar prioriza uma volta ao futebol europeu. Tentar se recolocar com 32 anos no cenário europeu. Então o Oscar é uma situação difícil, que o Inter está atento, que o Cudê, quando falou, ele não dá ponto sem nó, ele falou propositalmente para chamar a atenção do empresário do Oscar. O Inter conversou em alguns momentos com o Oscar no final do ano passado, o próprio presidente Barcelos revelou isso, mas é um nome na alça de mira, mas que não tem nada de um negócio avançado ou de probabilidade de que ele venha agora. Entende? Isso não existe. Agora, em relação ao Franco Servi, veio uma informação nas últimas horas lá da Argentina. O Franco Servi é argentino, trabalhou com o Cudê naquele Rosário Central que para mim foi um dos grandes, para mim foi o melhor time que o Cudê treinou, tá? Bola dentro de campo. Aquele Rosário que tinha Franco Servi, Lo Celso, Marco Ruben na frente, chegou nas quartas de final e caiu pro campeão Atlético Nacional depois de ganhar a ida e sair ganhando a volta lá no Atanásio Girardot na Colômbia. Era um baita time aquele Rosário. E o Franco Servi, depois de ter rodado na Europa, jogou no Benfica, jogou recentemente e o Cudê levou ele pro Celta de Vigo. O Inter tentou ele quando ele estava no Benfica. O presidente Barcelos deu uma entrevista recente de quando ele era vice de futebol, que ele mandou 2 representantes para a Europa e aí na última hora o empresário aumentou o valor e o presidente pediu para eles voltarem. Essa entrevista repercutiu muito. Ele estava falando sobre o Franco Servi.
O Inter fez uma oferta pelo Franco Servi quando o presidente era vice de futebol e o Kudê era o técnico lá em 2020. O Servi não vai ficar no Celta de Vigo, ele não tem sido aproveitado por lá. Segundo a TIC Sports lá na Argentina, ele está fora dos planos do clube espanhol para a próxima temporada, a temporada 24-25, só que ele ainda tem um contrato até meio de 26. Mas ele deve buscar um novo clube, nem que seja por empréstimo. O Inter já tentou, repito, a contratação do jogador que hoje está com 29 anos. Ele não tem bons números com a camisa do Celta nessa temporada, porque ele não é titular. Ele tem 19 jogos, ele foi titular só em 7 desses 19 jogos. Ele não fez nenhum gol e deu uma assistência durante toda essa temporada, repito, jogando poucos jogos. Na temporada passada, os números já são melhores. 39 jogos, 1 gol e 6 assistências. Na temporada 21-22, foram 36 jogos, 5 gols e 4 assistências. Tudo isso pelo Celta de Vigo. E antes ele estava no Benfica, um jogador que não deve ficar no Celta, tem contrato até meio de 26, deve sair ou por empréstimo ou rescindir para ficar livre no mercado. E o Inter está muito atento, porque a tendência é que ele fique livre no mercado. E a gente sabe que o Kudê gosta muito do Franco Servi. E sem dúvida esses dois jogadores agregariam muito no elenco colorado e de fato o Inter precisa de um cara que seja o cérebro do time quando Alan Patrick não estiver com condições de jogo. Deixe nos comentários se esses nomes te agradam. Um abraço e até a próxima.